Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. E como é um conteúdo bastante extenso, eu pretendo dividi-lo em algumas partes, tá bom? Primeira coisa importante para a gente saber, pessoal, que quando nós falamos de Grécia Antiga, ela não corresponde hoje ao Estado, ao país Grécia, né? É algo maior. É claro que muita parte dos territórios se assemelham, tá bom? Mas a gente vai ver que na antiguidade, os gregos, por N fatores que a gente vai ver, se tornaram povos mercadores e que, por sua vez, por consequência, ocuparam extensos territórios na região da bacia do Mar Mediterrâneo. Esse mar que divide Europa, África e Ásia, que na verdade é um grandíssimo continente. Esse local, pessoal, na antiguidade, é um dos principais pontos de encontro, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista civilizatório. Então, pelo mar Mediterrâneo, circulavam não só pessoas ou mercadorias, mas circulavam ideias. Então, essa cultura mediterrânea é uma cultura de intensa troca. Não é à toa que a gente vai ver que os gregos aprendem muito com outros povos, né? Os antigos egípcios, os povos mesopotâmios. Então, tudo isso faz com que essa região seja uma região muito rica do ponto de vista cultural. E os gregos, portanto, fizeram seus assentamentos, suas colônias e desenvolveram um comércio de longa escala nesse mar Mediterrâneo, tá bom? Quando a gente fala de Grécia, pessoal, localização, a questão geográfica, a gente tem que saber que é a Península Balcânica, que é onde a gente, né, aquela parte dos Balcãs, ali na Europa, e a gente vê que o relevo da Grécia vai acabar tendo um impacto importante no próprio desenvolvimento da sua civilização. Porque não é uma região muito propícia à agricultura, uma região montanhosa, né, que, enfim, o espaço para a prática da agricultura ele é pequeno. Por conta disso, os gregos eles foram povos que se voltaram para fora, digamos assim, dos seus domínios originais. Então, eles vão ter no comércio marítimo a sua principal atividade econômica. E por conta desses mesmos acidentes geográficos, a formação de um Estado unificado na região acabou sendo dificultada. Então, a gente vê que a Grécia ela é composta por uma miríade de cidades-estado, ou seja, cidades que têm autonomia política, administrativa, econômica, militar. O que essas cidades têm, de fato, em comum é a cultura. O idioma grego, ainda que com seus dialetos específicos, mas esses sujeitos eles têm, digamos assim, o mesmo caldo cultural. Isso faz com que eles se assemelhem em muitos aspectos. Mas, repetindo, do ponto de vista político, o que vigora é o cenário dessas chamadas cidades-estado. Tá bom? Nós temos alguns períodos para dividir de forma didática a história da Grécia. Então, quando nós falamos do período pré-homérico, nós estamos falando aí de algo em torno de 2000 a.C., né? Um período bastante recuado. A gente vê que já havia ocupação aí nesse local, mas a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é que grandes ondas migratórias de diferentes povos, aqueus, eólios, jônios e dórios, ali se encontraram, né? Tem a civilização que vai se formar, né? Chamada civilização cretomicênica, mas esses povos, cada um com as suas características específicas. A gente vai ver mais adiante que os dórios, né, que vão compor a sociedade espartana, são povos extremamente violentos, né, aguerridos, enquanto os outros nem tanto. A gente vai ver que os aqueus que primeiro chegaram, depois eólios e jônios, vão se integrando de forma um pouco mais harmônica se comparada à integração dos dórios, ok? Nesse momento, nós vemos a formação da civilização cretomicênica. Que civilização é essa? Então, nós estamos falando aqui na parte
alaranjada, né? A cidade de Micenas está aqui na Península do Peloponeso, Atenas já existia nessa época. Essa será uma cidade extremamente rica e que vai ter no comércio marítimo a sua principal expressão comercial, né? Principal expressão econômica. Então a gente vê que os micênicos eles conseguem colonizar parte do que da Fenícia, né? Parte do que hoje é Israel, né? Uma parte significativa do Líbano também, uma parte ali do Chipre, né? Parte do que hoje é o litoral da Turquia, né? O litoral asiático da Turquia, a Península Balcânica e ali o extremo sul da Península Itálica. E esses micênicos, eles vão desenvolver uma osmose, digamos assim, com o povo cretense, que vai fazer com que essas duas civilizações se assemelhem bastante. Né? Eles trocam informações, adotam os ritos um dos outros, né? Práticas religiosas. Os cretenses, pessoal, eles estão em uma posição muito interessante do ponto de vista geográfico, né? Eles estão bem ali no meio de um entreposto comercial ativo, né? O Egito está aqui um pouquinho mais para baixo, a Fenícia está à esquerda, são regiões muito antigas, né? A Grécia está aqui para cima, né? Então a gente vai ver que, por conta disso, Creta se torna bastante rica. Então a gente vai ver que os próprios aqueus eles vão conquistar Creta, vão impor o seu domínio a Creta. Só com a chegada dos eólios, os jônios e, por fim, os dórios, é que essa região vai ter a sua estrutura social desmantelada, desorganizada. Como eu tinha dito, os dórios são extremamente violentos, então eles chegam desorganizando tudo, invadindo, escravizando, matando, destruindo, roubando. A gente vê que Atenas, por exemplo, ficou livre dessa invasão. Então, isso fez com que Atenas acabasse se desenvolvendo de uma forma bastante específica, que a gente vai ver mais adiante. Mas, em contrapartida, a gente vai ver que esses dórios, eles basicamente põem fim a essa civilização. E isso vai gerar a chamada primeira diáspora grega. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, eu adiantei aqui, ó, nessa região que tem o centro das setas verdes, é a região de Micenas. Então, os dórios chegam ali e basicamente espantam todo mundo. Então, nesse momento, esses povos de origem grega, eles vão se dispersar para outros pontos do mar Mediterrâneo. Isso faz com que esses mesmos gregos entrem em contato com civilizações mais antigas, colonizem regiões até então não colonizadas e montem uma rede econômica, uma rede de comércio grega. Então, a gente vai ver que essa primeira diáspora faz, inclusive, que haja uma certa retração da organização social. Enquanto os que saíram conseguiram mais ou menos se manter, aqueles que ficaram, a gente vê um processo de ruralização da sociedade. E a gente vê que a sociedade passa a se organizar e se estruturar no entorno dos chamados genos. São comunidades coletivas e familiares, como se fosse uma grande família. Então, o patriarca, o homem mais velho, ele impõe a sua autoridade política, religiosa, econômica, diante dos seus descendentes. E a gente vê que o Genos, na verdade, inicialmente, é uma grande unidade econômica. Só que a gente também sabe que o tempo passa. Aqui a gente vê algumas regiões de ocupação, tanto de eólios, jônios, depois os dórios, a gente vai ver em amarelo, A gente vai ver que essas comunidades de diferentes povos, elas, como eu disse, continuam com características sociais e culturais parecidas, tá bom? Os genos, pessoal, a gente vai ver que, obviamente, com o passar do tempo,
há uma certa reorganização da sociedade grega, né? Desses grupos. A grande base histórica para a gente estudar esse período, né, são os 2 livros atribuídos ao poeta Homero, né, a Ilíada e a Odisseia. Tá bom? E a gente vai ver que há um processo de evolução social, evolução no sentido de mudança. Ou seja, a organização gentílica, né, dos gêmeos, ela tem o seu limite. Né? Com o passar do tempo, as famílias vão crescendo e vai ficando difícil cada vez mais manter o poder dentro de um só núcleo familiar, né, de descendência. Para além disso, também tem as disputas internas, o crescimento populacional, etc. Então, a gente vai ver que há uma evolução, né, do genus para as chamadas cidades-estados. Né? Todos são aparentados nessas cidades-estados? Não. Há um grau de parentesco muitas vezes próximo, outras tantas distante, variando, obviamente, de cada caso. Tá bom? Mas a gente vai ver que há uma evolução, então, do genus para as frátrias, então, são grandes famílias descendentes de um ancestral primordial, né? As tribos, ainda maiores, também descendentes desse mesmo ancestral primordial, muitas vezes mais imaginado do que real. E, por fim, a gente vê a formação dessas cidades-estados, né? Cidade-estado né, em grego é a polis, né? Polis singular, polei, o plural. Essas cidades, pessoal, essas polei, elas vão se formar tendo como principal núcleo de poder as famílias mais poderosas, né? A chamada aristocracia. Esses sujeitos, em geral, os detentores da terra, que deterão também o poder político. Né? A gente vai ver alguns casos específicos, como Atenas e como Esparta. Bom, um pouco mais adiante. A gente vai ver que, com o passar do tempo, então, veja bem, nós estamos falando aí de alguns séculos, o crescimento populacional gera conflito, gera falta de terra. Esse conflito, essa falta de terra, levam os gregos a uma segunda grande diáspora, que é a segunda diáspora grega. E, mais uma vez, a gente vê esses gregos se expandindo do ponto de vista geográfico, ocupando regiões extensas. Então, pessoal, onde não havia grego, né, especificamente, os gregos nem por isso não aproveitavam dessa rede de comércio que estava se formando dentro da Europa. Né? Então, a gente vai ver que isso faz com que os gregos tenham um posicionamento bastante... E lembrando, os gregos eles eram grandes apropriadores culturais, então eles vão tomar emprestado muita coisa interessante. Né? Isso vai fazer com que a civilização grega, de certa forma, se torne uma civilização bastante rica. Paramos aqui com a primeira parte, continuaremos daqui a pouco.